Fala pessoal, como é que tá? Tudo bem? Meu nome é Wagner, sou delegado de polícia aqui do estado de São Paulo, professor do IBV, curso aqui de Santos. Então nós vamos fazer uma revisão, correção da prova, de acordo com o gabarito oficial da Polícia Civil do estado de São Paulo, a VUNESP divulgou agora. Então vamos falar sobre as respostas do concurso de investigadora agora aqui de 2018. Então, o que nós fizemos aqui no nosso curso, em todas revisões, cursos semestrais, o que nós podemos falar? Que era o conceito da criminologia, uma das partes mais importantes da criminologia, que no seu conceito, por um todo, resolvem várias questões e dentro do seu conceito puxam outras questões. Vocês vão ver que só pelo conceito matariam 3 questões aqui da prova de investigador. Qual que é o conceito padrão que deve ser sempre utilizado no nosso concurso da Polícia Civil, sempre quando envolve a criminologia? Então a primeira parte importante aqui, é a ciência do ser. Por que ciência? Porque é o estudo. A criminologia tem como finalidade o estudo, tá? Diferentemente do penal, do processo penal, de procedimentos. Então por isso que é uma ciência do ser, diferente do direito penal, que é dever ser. Então a primeira parte importante da criminologia é ciência do ser, que aí tem como método empírico e interdisciplinar, e os seus objetos de estudo, que vai ser a vítima, criminoso, crime e o controle social. Esse é o conceito padrão que você resolve várias questões em criminologia. Então aqui, só na questão 61, a criminologia é a ciência empírica, baseada na observação e na experiência, que é o conceito do empirismo, e interdisciplinar, que tem como objeto a análise do crime, personalidade do ator, delito, vítima e o controle social. Essa é a resposta certa de o que é importante aqui saber além do que nós sempre falamos. Empirismo, criado pelo Lombroso, que aí foi inserido no nosso conceito de criminologia, e interdisciplinar, porque aí são várias matérias para estudar esses 4 objetos aqui de estudo. Então, com certeza, quem teve aula conosco responderia tranquilamente essa questão 61, que é realmente o conceito da criminologia. E continuando, na questão seguinte, 62, ser, como nós falamos aqui, empírica, novamente, que vale do método indutivo. Indutivo, que é o que nós sempre falamos aqui. Indutivo, criado agora, escola positiva, diferentemente do dedutismo, dedução, que era lá da escola clássica, diferente. É isso que confundiu muita gente, tá? O indutismo, indução, vem lá do empirismo, então tranquilamente responderia essa questão 62. E a 63, que é somente os 4 objetos aqui da criminologia, tranquilamente: crime, criminoso, vítima e o controle social. Aqui, Então só o conceito da criminologia, vocês já responderiam 3 questões gabaritando tranquilamente, que lendo as outras alternativas, você eliminaria rapidamente e iriam para a resposta certa. Vamos continuar na nossa revisão. Continuando, dentro do conceito, sempre quando eu estou dando aula de criminologia, eu uso esse conceito e vou desmembrando, palavra por palavra. Vítima, criminoso, crime e o controle social. Que aí o aluno ele consegue visualizar e entender melhor que envolve a criminologia. Então aqui, a vítima, depois quando nós formos entrar só no estudo da vítima, existe a vitimologia e a vitimização. Importantíssimo. Na prova aqui, com certeza, já falado por nós aqui, caiu também sobre, agora, vitimologia. O que é importante saber de vitimologia? O seu fundador, quem foi que criou essa classificação da vitimologia, que aqui, com certeza, nossos alunos responderam com certeza, porque nós falamos bastante e todos foram na resposta certa, que é o Benjamin Mendelssohn. Ele fundou vitimologia, que foi justamente a questão 65. As vítimas podem ser classificadas, que é vítima completamente inocente, menos culpada que o criminoso, tão culpada quanto o criminoso, mais culpada que o criminoso e vítima unicamente culpada. Essa classificação foi criada pelo Benjamin Mendelssohn. Resposta A, de alfa, tranquilamente foram. E quem já tem uma noção boa de criminologia, nas outras alternativas eles tranquilamente já
eliminariam, por exemplo, na B, Enrico Ferri, escola positiva, pai da sociologia criminal, Cesare Bonesana, nosso glorioso Marquês de Beccaria, que fez o livro Dos Delitos e das Penas, em 1874. Cesare Lombroso, que é o pai da criminologia, ele que fundou a escola positiva, delinquente nato. E o Rafael Garofalo, também da escola positiva, que é o pai da psicologia criminal. Então, só que na 65, dentro da vitimologia, Benjamin Mendelssohn. Aí eu quis já separar outra questão importante aqui, dentro ainda do conceito da criminologia, que é a questão 70, que fala justamente da nossa gloriosa Polícia Civil. É correto afirmar que a Polícia Civil é uma. Primeira situação importante. A Polícia Civil é uma polícia judiciária. Então, o candidato ele já tinha que ir de pronto na Polícia Judiciária, diferente da Polícia Administrativa, que vai lá para a Polícia Militar. Então, a Polícia Judiciária, aí entra aqui, ó, controle social. Nós batemos bastante nisso também. Controle social, ele pode ser formal e informal. E o formal são realmente os órgãos responsáveis, que entra aqui a Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário e o controle informal, escolas, igrejas. Então, que tranquilamente, ó, é correto afirmar que a Polícia Civil é uma polícia judiciária que entrega o controle social formal. Praticamente questão dada. Quem estudou criminologia, nesse nosso método aqui do IBV, praticamente está gabaritando a prova. Tá certo? Vamos continuar nossa revisão aqui. Agora, situações que nós terminamos o conceito da criminologia, e nós aqui no curso do IBV, eu gosto de frisar bem na lousa essas classificações para o aluno visualizar melhor. Por exemplo, agora vamos mudar um pouco dos estudos. Vamos agora para a finalidade da criminologia. Qual é a finalidade? O que ela se importa? Tá? Então existem duas situações. A finalidade da criminologia e a finalidade do direito penal. Isso aqui já tem prova até em criminologia para saber a finalidade do direito penal. Na criminologia, a finalidade é a prevenção. Prevenção. Já a finalidade do direito penal é conhecida como misto, unificadora. Tá? Está lá previsto no artigo 59 do Código Penal. Por quê? Criminologia é só prevenção e mista no direito penal. Porque no direito penal, além da prevenção dos crimes, por exemplo, está lá previsto no Código Penal, no artigo 121, matar alguém, motivo fútil, torpe, homicídio qualificado, pena, 12 a 30 anos, está previsto lá. Se alguém matar, vai ter essa pena. Isso é uma prevenção. Repressão. O cara foi lá e matou. Agora você vai responder pelo crime e vai cumprir sua pena. Repressão. E depois vai ter sua possível ressocialização, utilizando a lei de execução penal. Por isso, no direito penal, utiliza todos esses métodos: prevenção, repressão, ressocialização. Já a criminologia é só prevenção. Você não tem um código criminológico, não tem uma criminologia, um artigo punindo as pessoas. Lembra do conceito da criminologia? É uma ciência do estudo. Vamos estudar a vítima, vamos entender o criminoso, vamos entender os crimes, fazer um controle social para prevenir que outros crimes não aconteçam, para que aquela vítima não sofra mais crimes, para que aquele criminoso não cometa mais crimes. Essa é a ideia da criminologia. Então, a única finalidade da criminologia é a prevenção. Só que o que é importante? Existem 3 classificações dentro da prevenção. Primeira, primária, secundária e a terciária. Importante saber isso aqui, não confundir que não. Ainda vamos bater nisso aí, que é sobre vitimização. Primária, secundária e terciária também. Então aqui, ó, prevenção primária. Só para vocês entenderem, o que é prevenção primária? É aquele artigo 6º da Constituição Federal, os direitos sociais, que o Estado tem a obrigação de dar moradia, educação, transporte, trabalho, vestuário, todas para as pessoas. Isso, se o Estado fizer a sua parte, o crime vai diminuir, principalmente os crimes contra o patrimônio. Porque se a pessoa tem tudo isso, para que ela vai sair para roubar, para furtar? Então, esse tipo de resultado é de a médio e longo prazo. É muito demorado para isso acontecer. Tá? Prevenção secundária. Aí, a prevenção já é um pouco mais curta, a médio prazo, de curto a médio prazo. Por exemplo, investir em legislações mais
rigorosas, como a Constituição do Código de Trânsito, toda hora mudando da embriaguez volante para homicídio culposo, aumento de pena, inafiançável, ou um trabalho policial dentro da sociedade, como acontece nas UPP lá no Rio de Janeiro. Então aí já é posterior ao crime, tá? E um médio a curto prazo a resposta para a diminuição da criminalidade. E a última, terciária. Agora é diferente da primária e da secundária, porque a primária e a secundária, vítimas indeterminadas, criminosos indeterminados. Eu não sei quem é, a sociedade que vai ter esse benefício. Na terciária não. Agora é para o criminoso determinado. Nós vamos direto no problema, direto na pessoa criminosa, o condenado. Agora para quê? Evitar que ele reincida, não cometa mais crimes. Vamos fazer um trabalho criminológico com ele. Tá certo? Essa é a importância da prevenção na criminologia. 2 questões só sobre isso na nossa prova. Olha aqui, ó, a questão 67. É correto afirmar que a liberdade assistida e a prestação comunitária pelos criminosos estão inseridos como medidas de prevenção. Então aqui nós já estamos falando o quê? Uma pena para o criminoso. Liberdade assistida acontece muito para os menores infratores lá no ECA. E a prestação de comunidade, outra pena que é a restritiva de direitos. Na pessoa do condenado. Então, na pessoa do condenado, terciária. E está aqui, ó. Primária, imediata, controlada, secundária ou terciária? Resposta, terciária. Cumprimento de pena, vamos para a terciária, que é na pessoa do criminoso. Tranquilamente aqui, 67, alternativa E de eco. A 68 também trabalhando na prevenção. Agora aqui, ó, é correto afirmar que os programas de apoio, de controle de meios de comunicação, de ordenação urbana, estão inseridos com medidas de prevenção. Alternativa de B, bravo, primária. Trabalho da sociedade, do governo, frente à sociedade. Então, tranquilamente aqui também, a 68B, só nas situações de prevenção na criminologia. Continuando aqui nossa correção, agora, uma das escolas mais importantes da criminologia. A escola positiva ela é importantíssima. Lombroso, Ferri, Garófalo, junto com o seu conceito da criminologia, que dentro do conceito nós vamos destrinchar palavra por palavra. Vítima, criminoso, crime, controle social. Lá dentro da vítima, vitimologia, vitimização do criminoso. Criminoso, sociopata, psicopata, ou o meio social que ele vive, problemas psicológicos, o crime, controle social no tocante à criminologia. Então é importantíssimo isso aí. Só que depois de tudo isso, vem a escola macro-sociológica. Essa aqui tem despencado muito em prova. Então, nas provas de teste, dissertativa, para quem agora vai fazer a segunda fase de exame de investigador escrivão, e o exame oral com certeza. Então, o aluno tem que estar bem afiado. Então, o que é importante saber daqui é a escola macro-sociológica? Primeira situação importante para nós sabermos aqui da teoria sociológica, vem lá da escola positiva. Enrico Ferri, o italiano, que é o pai da sociologia criminal. Ele começou ao meio social, defesa social, que mostra a pessoa cometendo crimes. Só que depois foi evoluindo e foi criada essa classificação importantíssima aqui, que envolve a criminologia. Então, o que é importante nós sabermos aqui sobre a escola macro-sociológica? Ela é dividida em 2 partes. Escola do consenso, escola do conflito. Você tem que saber essa diferenciação e o que é cada uma delas, o que está dentro do consenso e do conflito. Que é isso que eles estão perguntando, e principalmente os autores que defendem cada escola. Primeira situação importante aqui dentro da escola do consenso é a escola de Chicago, também como escola ecológica. Isso aí aconteceu mais ou menos em 1930, lá em Chicago mesmo, nos Estados Unidos, a Universidade de Chicago, encabeçada pelo John Rockefeller, que era um dos professores líderes da universidade, e ele sustentava justamente isso aí. Cidades muito grandes crescem desordenadamente, aí acaba acontecendo a criminalidade. Você não consegue acompanhar o crescimento da cidade, os seus governantes, e aqueles pontos falhos acaba acontecendo alguns crimes, principalmente subúrbios ou outros lugares também diferentes. Então essa é a primeira escola de Chicago, definida por John Rockefeller,
importantíssima essa escola, porque dela depois desencadeou muitas outras situações. Por exemplo, teoria da janela quebrada. Depois, lá em 1990, cidade de Nova York, tolerância zero para os crimes. Tá? Só uma aparência sobre tolerância zero. Muita gente acha que tolerância zero é ter tolerância zero com a criminalidade no tocante ao quê? Pena de morte, matar, pena perpétua. Não foi isso sustentado nessa época. Era o quê? Punição para crimes de menor potencial ofensivo. Então, se a pessoa ofendesse, cometesse um crime de dano, cadeia, ia preso. Não tinha apenas restritiva de direitos. É isso que ele fez e resolveu o problema dos Estados Unidos. Hoje, Nova York é uma das melhores cidades do mundo. E é pouco tempo, 1990. Prefeito de Nova York. Depois, teoria da anomia, que veio o quê? A ausência de normas. O principal autor que envolve a anomia tem muitas escolas, muitos autores. Mas esse aqui, ó, o Emily Durkheim, é um dos mais importantes que sustenta a anomia. Guarda esse nome, que foi ele que criou. Sociedade que não respeita normas, que não tem normas, a criminalidade vai crescer consideravelmente. Então é importante saber isso aí da anomia. Foi até objeto de prova. Associação diferencial. O que é importante aqui na associação diferencial? Primeiro, o seu expoente, que criou essa teoria, que foi o Edwin Sutherland. O que é importante dele aqui? O que é essa associação diferencial? Por que ele criticou a escola de Chicago? A escola de Chicago veio e falou que os crimes estão nos subúrbios. A cidade está crescendo, você não está tomando conta da criminalidade nos lugares mais pobres. Aí veio o Sutherland e falou, opa, peraí. E os crimes de colarinho branco? E as cifras douradas? Que surgiu aqui, ó. Pessoas engravatadas, que cometem crimes também. Crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, cifras, evasão de divisas. Pessoas estudadas aqui, não são mais os pobres. E aqui, associação diferencial. Tá? E a subcultura? Pessoas diferentes querendo levar a sua equipe, a sua grupo. Tá? Albert Cohen, ele é o fundador da subcultura. Só um parênteses que muita gente critica, muita gente também vem falar que veio do subúrbio, pessoas pobres. Por exemplo, emos, pessoas que vêm da música, e não só foi isso. Uma crítica, um parênteses que muita gente colocou, e colocou aqui na subcultura como uma prova que caiu, foi na década de 90 também, quando o jiu-jitsu começou a crescer no Rio de Janeiro, que era principalmente pessoas de classe média alta que praticavam esses esportes e saíam para a rua para brigar nas baladas. E foi colocado como uma resposta de prova subcultura. Lutadores de jiu-jitsu, playboys que brigavam. Subcultura. Escola do consenso. Agora vem escola do conflito. Agora aqui já é dividido em duas partes. Teoria do etiquetamento, também conhecido como label approach, cai muito em prova. O que é isso? É etiquetar o criminoso, você colocar ele como pessoa criminosa por resto da sua vida, a pessoa cumpriu sua pena e a sociedade não perdoa, deixa ele com essa fama pro resto da vida. E a teoria crítica. Quem são os fundadores dessas escolas? Etiquetamente, Howard Becker, foi que criou essa teoria do etiquetamento também, e o Karl Marx, muito famoso, principalmente no nosso direito constitucional. O que o Karl Marx sustentava? Que os crimes ocorrem principalmente nos países capitalistas. Ele que defende o socialismo social, aí não vai ter tanta criminalidade, porque vai estar num par de igualdade de todo mundo. Então, bem resumidamente, a escola macro-sociológica, dividindo do consenso e do conflito. Olha que caiu em prova duas questões aqui de investigador. Primeiro, é correto afirmar que Edwin Sutherland desenvolveu a teoria da, tranquilamente, associação diferencial. B de bravo. Aí eles colocam até as outras, label approach, crítica ou autocrítica, conhecido também como criminologia positiva moderna, escola de Chicago e a subcultura do delinquente. Cada um tem seu autor. Então, criminologia, não adianta nem entender o que é a escola, tem que saber quem é o autor que fundou. Criminologia é muito importante as pessoas que fizeram. Lombroso, Ferri, Garofalo, Marquês de Beccaria, tem muitos. E a outra questão, logo em seguida, 66,
que coloca: é considerada como teoria do consenso, criada pelo sociólogo Albert Cohen. Segundo Cohen, essa teoria se caracteriza por 3 fatores: não utilitarismo da ação, malícia da conduta e negativismo. Trata da seguinte teoria sociológica da criminalidade. Subcultura. Tá? D de delta. Fácil. Se você tivesse memorizado cada teoria e sabendo o autor principal, que estão em todos os livros, nós batemos muito aqui nos nossos cursos, todos os autores com profundidade, realmente o que cada um sustentou, mataria a questão. Muitos me mandaram mensagem da prova de escrivão. Falei: pô, professor, eu fui direto aqui no Sunderland, que foi o criador da associação diferencial, e deram como resposta certa anomia lá na prova de escrivão, agora domingo. Por que estava errado? Pegadinha de prova. Estava lá: refutar. A associação, o contato diferencial foi refutado por Edwin Sunderland. Ninguém se atentou a isso. O que é refutar? Rejeitar. Não utilizou, muito pelo contrário, foi ele que criou. E não se atentaram para isso e foram errar a questão, porque não era. Ele é o fundador e não refutou. Pegadinha de prova. Na prova de escrivão também caiu uma questão só sobre a associação diferencial, que foi a criação, até mostrou a criação do crimes de colarinho branco, tá? Escola macro sociológica, é isso. E para finalizar, nossa correção de criminologia, 10 questões só na prova de investigador, que foi a questão 69, que até muitos questionaram: pô, o que é isso? Estado Democrático de Direito e criminologia? E caiu uma questão. Com relação à criminologia no Estado Democrático de Direito, é correto afirmar que as políticas públicas de segurança públicas devem. Aí o que acontece? Ficou muitas situações. Prevenção ou repressão? Primeira situação importante aqui. Lembra que nós tratamos da criminologia? Criminologia é prevenção, não repressão. Então só nisso aí, vocês já eliminariam 3 questões aqui, 3 alternativas. A, primar pela repressão. D, primar pela repressão criminal. E E, primar pela repressão ao crime. Já tirava essas 3. Iam sobrar a B e a C. Aí o que tem aqui, ó? C, priorizar a prevenção criminal terciária e a repressão ao crime organizado. Priorizar só o criminoso e o crime organizado? B, priorizar a prevenção criminal integralizada com todos os entes federativos. Aí você utiliza como um todo. Então, se por acaso o candidato não tivesse estudado essa matéria, por raciocínio ele conseguiria responder. Porque de pronto já tiramos 3 e não só a figura do criminoso, como é aqui na alternativa C. Então a resposta certa é B de bravo, priorizar a prevenção criminal integralizada com todos os entes federativos. Tá certo, pessoal? Então, criminologia na ponta da língua aqui no IBV concurso.